Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês estejam bem, porque hoje o nosso vídeo é muito bom. Hoje eu vou estar trazendo para vocês já uma visão prática sobre valuation, né? Sobre o valor intrínseco de uma empresa. Uma visão mais prática, né? O vídeo hoje é puramente prático. Eu decidi que seria muito importante trazer esse conteúdo para vocês, porque a gente está ficando muito na teoria, apesar de eu estar sempre trazendo alguns exemplos práticos, né? Simples, porém práticos, mas é bom que a gente veja como realmente funciona, na prática, pura prática, como realmente é executado. E hoje eu estou trazendo uma empresa gigante para vocês, uma empresa, né, é a Facebook, né? Agora é a Meta Platforms. O novo nome da Facebook foi alterado recentemente. E essa Meta Platforms que mudou seu nome para fazer referência aí ao metaverso, né? Esse novo mundo de criptoativos que vem surgindo, vem se tornando cada vez mais forte na nossa realidade, né? Então, pessoal, para quem está chegando agora, para quem está vendo pela primeira vez um vídeo meu, né, esse meu canal fala sobre valuation. Eu decidi fazer vídeos sobre valuation porque eu entendo, de acordo com minha experiência, de acordo com tudo que eu já aprendi do mundo dos investimentos, eu acredito, eu tenho fé nisso, eu creio que não tem como o investidor em ações ter boa rentabilidade, né, no longo prazo, uma rentabilidade consistentemente alta, sem valuation, sem ter a perspectiva de valor das empresas. Claro, você pode ter alta rentabilidade num ano, muita gente teve alta rentabilidade em 2019, quando a gente estava num tempo aí de bull market, né, de mercado de alta. Muita gente teve alta rentabilidade após a queda da pandemia, né, que houve uma das maiores quedas no mercado do mundo, e a recuperação logo depois dessa queda foi bem alta, né? Já no fim de 2020 os mercados voltaram a um patamar alto, né? E muita gente se beneficiou, teve bons lucros, né? Mas, assim, pode ser que alguns tenham sido por pura habilidade, realmente, né? Mas outros ganharam simplesmente por ter sorte, porque faz sentido, né, que no mercado de alta, de baixa, né, muitas ações sejam penalizadas, né, e depois elas voltem a subir, muitas de forma lógica, porque são boas empresas, outras por ilógica, outras subiram apenas pela emoção do mercado, né? Por razões que não fazem lógica, que não fazem sentido, certo? Então, eu quero falar sobre valuation hoje, só que não de uma maneira tão teórica. Claro que nós vamos trazer teoria aqui, mas eu quero mostrar a prática, eu quero mostrar como se calcula o preço justo, o valor intrínseco de uma empresa através do método de fluxo de caixa descontado para a empresa Meta Platforms. Pessoal, esse é um valuation real. Eu comprei, eu não estou recomendando que você compre, mas eu quero mostrar que isso é tão real que eu mesmo comprei essas ações da Meta Platforms, ou se você quiser ainda chamar da Facebook. Então, eu realmente comprei. É um valuation real. É algo que eu fiz arriscando a minha pele, né? Então, eu não estou trazendo aqui algo simplesmente didático, é algo que eu realmente usei para a minha vida, para os meus investimentos. Não estou recomendando que você faça isso, que você compre ações da Facebook, mas eu quero mostrar para vocês, expor, ser transparente, mostrar como realmente funciona, tá bom? Então vamos começar aqui o nosso assunto sobre o valuation da Facebook, tá? Eu quero trazer um panorama, né? Eu quero mostrar, antes de entrar na parte dos números, mostrar como está o mercado do Facebook hoje, como vão os negócios do Facebook, certo? Então, é a empresa líder
em usuários ativos nas redes sociais, certo? Contando aí todas as redes sociais da família da Meta Platforms, Facebook, Instagram, né? E esses usuários chegam a passar dos 2,8 bilhões de usuários, certo? Total. Se eu não me engano, os usuários só do Facebook são 1,93 bilhão, tá bom? Quase 2 bilhões de usuários ativos. Isso aqui é diariamente, né? Se você for contar aí os usuários mensais, ativos mensais, né? Vai dar aí mais de 3, se eu não me engano. Então aqui são os usuários, né, médios, né, a média de usuários ativos por dia. Então, de maneira assim, diariamente, a média é de mais de 2,8 bilhões de usuários ativos. Isso é muita gente, né? A população mundial chega aí perto dos 8 bilhões, se eu não me engano, né? Não sei exatamente, não estou ligado aí na população mundial, mas é muita gente. Pessoal, eu acho que é quase 50%, né, da população mundial, mais de 40% pelo menos, é muita gente, bastante usuários. Então vejam que força tem em quantidade de usuários ativos por dia. Então o Facebook tem todo esse alcance, certo? Tem muitos usuários ativos. Então, já sobre o mercado em que atua o Facebook, né? Esse mercado que recebe com ads, com comerciais, né? Propaganda, né? As pessoas, elas pagam o Facebook, né? As blogueiras, né? Tem as pessoas que vendem curso online, que vendem um infoproduto. Essas pessoas estão pagando o Facebook para que ele distribua aquele conteúdo que elas estão publicando para diversas pessoas, né? Essas pessoas estão pagando para que o Facebook mande esse vídeo para que a maior quantidade possível de pessoas vejam. Então, esse é o mercado do Facebook. Ele recebe com isso, certo? Tanto o Instagram como o Facebook, né? Isso aí também concorrente da Facebook seria a Google, né? Que os YouTubers, né? Eles pagam também o YouTube para distribuir aquele vídeo, né? Para colocar ali no primeiro lugar quando a pessoa faz uma pesquisa específica, né? Vamos dizer que uma pessoa faz uma pesquisa no YouTube sobre como fazer maquiagem, e aí o primeiro vídeo que aparece lá, às vezes é uma propaganda, uma pessoa que está anunciando, né? Às vezes quando você vai entrar num vídeo, antes do vídeo começar, aparece uma propaganda, né? Aquilo está sendo pago, o YouTube está recebendo para fazer aquilo, certo? O Facebook também, que é o caso do nosso, o centro aqui da nossa discussão. Então esse é o mercado, certo? E qual é o tamanho desse mercado? Qual é a receita total de todas as empresas que fazem parte desse setor, desse modelo de negócios, né? A receita total teve cerca de 450 bilhões de dólares, né, de receita em 2020, certo? E o crescimento estimado de 2021 a 2026, né, o estimado, né, para o futuro, no caso 2021 já passou, mas é até 2026, é que até 2026 esse mercado chegue a 680 bilhões de dólares de receita total, certo? E quanto é que tem somente o Facebook, né? Somente o Facebook, só a Meta Platforms, contando toda a receita de todas as suas redes sociais, tem 33,6 bilhões de receita, certo? Então, essa fatia de mercado da Meta Platforms, ela tem aí tem menos de 10%, né? Deve ter aí uns 8 a 9% do mercado global, mas é estimado que a Meta Platforms, Facebook, Instagram e tal, tem uma fatia, né, um market share de mais de 20% dos Estados Unidos, né? A sua participação nesse mercado somente para os Estados Unidos. Então, o market share é muito grande, né?
A Google está sendo a principal competição da Meta Platforms, né? Porque tem o YouTube que é muito forte, né? Quando você quer pesquisar um assunto específico, você geralmente em vídeo, né? Você pesquisa no YouTube, então é uma plataforma muito poderosa também nesse mercado, nesse setor. Mas o Facebook também é bastante forte, né? E como vocês podem ver, as redes sociais da família, da empresa, né, essa família de redes sociais tem um número gigantesco de usuários ativos. Então não é só YouTube, né? Eles dois estão competindo aí, Facebook e Instagram contra YouTube. São uma competição muito forte. Eles dominam, né, esse mercado gigantesco que pode chegar aí a casa de 680 bilhões de dólares em 2026, daqui a 4 anos, né? Talvez menos de 4 anos. Então, essa é a concorrência. Esse é o panorama desse mercado, desse setor, tá bom? A receita da Meta, né, ainda cresce de forma rápida, né? Apesar de ser um mercado muito grande, né, ele ainda tem muito a se expandir, como vocês viram, né? A receita total do mercado estimada chega a quase 700 bilhões. Tem muito para se expandir, esse mercado ainda vai crescer muito. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, né, tem pouquíssimas, assim, pouquíssimas pessoas que conhecem esse mercado, que estão trabalhando nesse mercado. Inclusive é uma oportunidade que está surgindo para muitas pessoas para trabalharem nesse mercado digital, de fazer anúncios, de vender produtos online, infoprodutos, né, que não são produtos físicos, mas são cursos online, né? Muita gente busca conhecimento online, cursos online, para aprender, para se especializar, para se tornar um profissional melhor. Então, na internet são vendidos diversos infoprodutos. E aqui no Brasil, esse mercado ainda está pouco explorado. Ele cresceu bastante, né? Ele se multiplicou bastante, se expandiu, mas ainda tem muito espaço para crescer, certo? Então, o crescimento da receita da Facebook ainda cresce bastante, chegou a quase 40% o crescimento de 2020 para 2021. Claro que era um ano de pandemia, mas esse mercado, na verdade, não foi tão afetado, porque quando as pessoas ficaram restritas, né, de saírem de casa, elas ficaram muito em casa, tiveram muito tempo para mexer na internet, né, para buscar o que fazer, assim, muita gente comprou cursos, entendeu? Então, pessoas que vendiam até cursos presenciais, né, começaram a sair, né, a se flexibilizar, tentar arranjar uma saída para continuar lucrando, e eles acharam na internet esse meio, essa alternativa, né, para seguir gerando receita, gerando lucro. Então as pessoas saíram por exemplo, palestrantes que só davam palestras presenciais, né, começaram a dar palestras online, cursos online, né, muita gente foi para o home office. Então, a pandemia causou isso, forçou esse crescimento do mercado digital. Então, a Facebook já crescia bastante, né? Esse mercado já crescia. Então, ele na pandemia teve um impulsionamento ainda maior, certo? Foi de 37% o crescimento da receita da Meta Platforms em um ano, né? De 2020 para 2021. Foi muito grande, né? E vai continuar aí crescendo. A gente espera que cresça ainda num duplo dígito, né? Então, vamos iniciar agora a parte dos cálculos, né? Vamos falar dos números que foram adotados diante de todo esse cenário do mercado, do Facebook, seus concorrentes, o crescimento, o market share, tudo isso serve como base para a gente começar a construir o nosso valuation, começar a colocar os inputs, as entradas, né, para o nosso modelo gerar o valor intrínseco, que é a saída, né, o resultado, o que nós vamos retirar após dar todas essas entradas, todos esses números, tá bom? Então, o primeiro número aqui, né, seria relacionado a risco, taxa de desconto, custo de capital,
Tudo isso nós vamos utilizar, né, para construir o nosso custo de capital, que vai ser, como eu falei em vídeos anteriores, a nossa taxa de desconto. A empresa vai gerar diversos fluxos de caixa durante a sua vida e nós temos que trazer todos esses valores aos parâmetros atuais, aos parâmetros monetários atuais, ao valor do dinheiro hoje, porque daqui a alguns anos, né, R$1.000 já não vão comprar tantas coisas como compram hoje. $1.000 também, da mesma forma. $1.000 hoje, você pode comprar aí, sei lá, um iPhone, mas pode ser que daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, esse valor do iPhone, né, o preço do iPhone aumente. E aí você já não vai comprar com R$1.000, você vai precisar de mais. Ou seja, o valor do dinheiro mudou, certo? Então, nós temos que trazer esses fluxos de caixa que a empresa vai gerar aos valores atuais, certo? Então, nós vamos utilizar esse custo de capital, né? Esse custo de capital que foi calculado e deu 7,14%, né? Como é que eu cheguei a esse resultado? Eu utilizei a taxa livre de risco baseado nos títulos públicos dos Estados Unidos, certo? Então, eu estou fazendo valuation de uma empresa americana. Então, eu decidi utilizar a taxa livre de risco com base na realidade americana, né? E não com base nos títulos públicos brasileiros. Eu achei que fazia mais sentido eu fazer dessa forma, né? O prêmio de risco que foi utilizado para a Facebook foi um prêmio de risco bem diversificado, né, no mundo inteiro, porque a receita do Facebook é originada de uma receita que vem de operações espalhadas pelo mundo, né? Não é só uma receita que vem dos Estados Unidos. Não, nós brasileiros também pagamos a Facebook, né? Nós também estamos gerando, assim, dando receita para a empresa, porque ela tem operações aqui. É uma operação, a sua vantagem, né, é que ela não precisa abrir uma matriz, né, aqui no Brasil, uma sede aqui no Brasil. Ela não precisa, porque é tudo pela internet, né? Não sei se tem no Brasil, eu acredito que não, mas claro que existem funcionários da Facebook espalhados no mundo todo. Portanto, o custo de capital deu o custo de capital próprio, certo? Vale lembrar que eu estou falando aqui do custo de capital próprio. O custo de capital, o retorno exigido pelos acionistas da Meta Platforms. Esse é o retorno exigido por eles, é 7,14%. Considerando a taxa livre de risco, a taxa na qual eu poderia investir sem correr muito risco, adicionado de um prêmio de risco, né? Uma taxa que vai premiar o risco que eu estou correndo. Afinal, investir numa ação é mais arriscado que investir num título público. Então, eu tenho que exigir esse prêmio. Calculando tudo isso, né? Adicionando um fatorzinho aí que é o beta, né, da Facebook, ele vai me gerar um custo de capital de 7,14%. Mas, pessoal, eu vou utilizar o custo de capital ponderado, certo? O WACC, que é o Weighted Average Cost of Capital. Ele vai dar muito próximo do custo de capital. Por quê? Porque a Facebook tem pouca dívida, é uma empresa que tem pouquíssima dívida, certo? Isso é muito bom, né? Porque a Facebook não fica aí refém em períodos ruins, ela não fica com muita dívida, não fica com dificuldade, porque a maior parte do capital investido na empresa é capital dos acionistas e não de credores. Então, deve muito pouco, a empresa deve muito pouco aos credores. Porém, ainda tem um pouquinho de dívida na Facebook. Então, eu calculei o custo de capital ponderado, considerando o retorno exigido dos acionistas e também o retorno exigido dos credores, as pessoas que estão fornecendo aquele dinheiro, aquele empréstimo para a Facebook. Eles exigem um retorno também, certo? Então tem o retorno dos acionistas e o retorno dos credores. O retorno, o custo de capital de terceiros e o custo de capital próprio, custo de capital dos acionistas. Então vai ser, para eu chegar a esse custo médio ponderado, eu preciso do retorno dos acionistas, vezes a parte que é dos acionistas, o capital investido dos acionistas, mais o retorno exigido dos credores, vezes
o capital investido dos credores na empresa. Isso vai me gerar aí, essa média ponderada, vai me gerar o custo de capital total da Facebook, né? O custo de capital ponderado, certo? Portanto, vai dar um valor aí de 7,1%. Por quê? Porque, vejam pessoal, que a maior parte do capital investido no Facebook, né, na empresa Meta Platforms, a maior parte é dos acionistas. Apenas uma pequeníssima parte do capital investido da Facebook é dos credores, né? Possui pouquíssimos empréstimos e financiamentos. Portanto, esse custo de capital vai tender a ser muito próximo do custo de capital dos acionistas, porque eles são os que têm a maior parte do capital investido na empresa. Então, o custo de capital ponderado, né, médio ponderado, vai ser de 7,1%. Isso é baseado nesse cálculo ponderado que eu já lhe falei, e também é baseado aí no custo da dívida, que é o retorno exigido dos credores, o custo de capital de terceiros, em outras palavras, certo? Esse custo da dívida, ele é baseado no rating de crédito, certo? E esse rating de crédito, na verdade, eu pesquisei o rating da Moody's, da S&P e não encontrei nada para Facebook. Então, eu vou considerar que a Facebook tem o rating de crédito mais alto, o melhor rating, a melhor avaliação de crédito. Por quê? Porque a taxa de juros da economia americana é muito baixa. E a Facebook tem pouquíssima dívida, certo? Pouquíssimos empréstimos. Porém, ela tem muito caixa. Bastante caixa. Ela tem uma quantidade de dinheiro absurda. Então é muito fácil do Facebook cumprir com suas obrigações de empréstimos, né? Suas obrigações de dívida, de endividamento. Então eu considero que a Facebook tem o rating de crédito mais alto, porque é muito difícil a empresa ficar inadimplente. Eu diria que é quase impossível. É muito difícil a Facebook ficar numa situação em que ela não pode pagar aquela quantia pequeníssima de empréstimos que ela deve, né? Portanto, esse custo, esse rating de crédito seria o rating AAA, certo? Tanto para Moody's quanto para S&P, né? Que são essas empresas principais, né, que dominam esse mercado de avaliação de crédito, tá bom? Então, considerando todas essas coisas, o custo de capital médio ponderado foi de 7,1%, beleza? Agora vamos falar aí de alguns parâmetros de crescimento, né, que nós tanto observamos quanto estimamos aqui para nossa avaliação, para o nosso valuation. O ROIC, que é o retorno sobre capital investido, né? Você considerando aí todo o retorno, ou todo o capital investido da Platforms, tanto patrimônio líquido quanto a dívida, né? Esse é o capital total investido na empresa, né? Se eu considerasse apenas, se eu fosse falar do retorno sobre patrimônio líquido, eu ia considerar apenas o retorno investido dos acionistas, que é o patrimônio líquido. Mas eu estou falando aqui do retorno sobre capital total investido, o ROIC, né? Então eu vou falar da dívida e do patrimônio líquido. Então o ROIC, o retorno sobre esse capital total investido, é de 36%. É bastante alto. É ótimo, esse é um ROIC ótimo. E esse ROIC vai possibilitar um crescimento alto para Facebook, porque a Facebook vai ter, considerando que ela vai manter esse retorno alto de 36% sobre o reinvestimento que ela vai fazer, ela vai ter um bom crescimento, né? Porque ela vai investir, né? As empresas procuram crescer, ano a ano elas estão reinvestindo. O reinvestimento da Facebook foi de quase 15 bilhões de dólares no ano de 2021. Isso não sou eu que estou dizendo, ela mesma divulgou em seu release, né? Em seus resultados trimestrais. Ela reinvestiu tudo isso em 2021, e se ela mantiver esse retorno sobre capital investido, né,
se ela tiver esse mesmo retorno de 36% sobre esse capital que ela está investindo, ela pode ter um crescimento muito grande, né, para o próximo ano nos seus lucros. Se ela mantiver esse retorno, ela pode ter um crescimento aí de, vamos ver, 36% vezes 15 bilhões, vamos dizer aí que é cerca de 5 bilhões de dólares de crescimento. Isso é bastante coisa, certo? Então, esse foi o retorno sobre capital investido da companhia. Você já entendeu para que ele serve, calcula o crescimento e tal. Vamos considerar aí um crescimento da receita de 8%. Sabemos que no início esse crescimento da receita do Facebook pode ser bastante alto, né? Nós falamos que o crescimento tenha sido 37% de 2020 para 2021, mas eu estou considerando aqui um crescimento médio no longo prazo. Então vamos considerar que durante muitos anos ela vai manter pelo menos esse crescimento aí de 8%. Porque nós sabemos que ano a ano a receita pode variar, né? Um ano ela pode crescer 20, outro 30, outro ela pode, sei lá, pode acontecer algo na economia que a empresa vai crescer apenas 10%, 5%. Então, claro que a receita do Facebook não é tão instável assim, mas vamos considerar, até porque no futuro esse mercado ele vai se consolidar mais, é estimado uma consolidação do mercado e a empresa não vai crescer de forma grandiosa, ela não vai crescer de forma acelerada para sempre, né? Então eu estou considerando um crescimento aí de 8%, 9%, eu acho um crescimento razoável. Isso sou eu, tá? Cada pessoa tem uma visão diferente para fazer o valuation, mas essa é a maneira que eu penso. Então vamos considerar 8%, né, para o crescimento da receita. A receita atual da Facebook, eu não anotei aqui, mas eu consigo achar facilmente. A receita atual é de cerca de 118 bilhões de dólares, né, no último ano fiscal, né, que foi 2021. Foi o último ano divulgado, certo? Então, o outro parâmetro que eu estimei foi o indicador de receita sobre capital investido, né? Eu expliquei no vídeo, não sei se foi no vídeo anterior, mas um dos vídeos mais recentes que eu publiquei foi sobre receita sobre capital investido. Esse indicador que serve para nos dizer quanto a empresa vai precisar reinvestir com base no crescimento da sua receita. E eu coloquei aqui que o indicador Sales to Capital Ratio, ou receita sobre capital investido, para Facebook, durante o período de tempo que eu estimei para esse valuation, foi de 0,8. Ou seja, a cada $1 que a Facebook reinvestir, ela vai gerar 0,8 dólar de receita, tá bom? A margem operacional eu peguei da história do Facebook. A margem operacional que eu estimei foi de 40%, certo? Já falando ainda sobre crescimento, né, nós temos que falar sobre reinvestimento. O reinvestimento médio durante esse período que eu fiz o meu valuation para o Facebook foi de quase 15 bilhões, certo? O valor residual do investimento, né, o valor residual no fluxo de caixa, o valor terminal, como outros chamam, foi de 720 bilhões, né, não trazendo a valor presente. Nós ainda vamos trazer tudo a valor presente. O fluxo de caixa livre médio, né, durante todo esse período do meu valuation foi de cerca de 27 bilhões de dólares. Esse é o fluxo de caixa livre médio que a Meta Platforms, que eu estimei que ela vai gerar anualmente, né? A média, né? Em alguns anos ela é maior. E descontando tudo a valor presente, tanto esse valor residual, tanto os fluxos de caixas anuais, né? Trazendo tudo aos valores atuais, vai dar aí, e dividindo pelo número total de ações da Facebook, vai dar 300 dólares por ação. A empresa atualmente está sendo
negociada a cerca de 190 dólares por ação, né? Então isso aí nos dá um upside, ou seja, um potencial de valorização da ação de cerca de 58%, certo? Algo curioso, pessoal, que eu queria trazer aqui, né, algo adicional além do valuation. Nós já chegamos ao resultado do nosso vídeo, que é o valor por ação, o valor justo por ação, né? Mas eu queria trazer uma perspectiva, uma visão diferente, porque algo curioso é que a Meta Platforms recompra bastante as suas ações. Ela não distribui dividendos, mas ela recompra bastante as suas ações. No último ano, em 2021, a Meta gastou mais de 44 bilhões em recompra das suas ações de emissão própria, né? As ações que ela mesma emitiu, ela recomprou e gastou cerca de 44 bilhões de dólares. Imagine aí uma empresa brasileira que pague tantos dividendos quanto 44 bilhões de dólares, né? Isso aí, nossa, dá cerca aí de 250 a 300 bilhões de reais, né? Eu creio que esse seja o cálculo correto, mas caso a empresa se mantenha comprando tantas ações, recomprando, né, tantas ações, ela vai diminuir a fatia de cada ação. Ou seja, cada ação, né, que eu calculei aqui que vale 300 dólares, na verdade, acho que ela vai aumentar o seu valor intrínseco, porque quando a empresa recompra aquelas ações, então cada ação ela vai aumentar a sua participação dentro da empresa. A minha ação, né, a quantidade de ações que eu tenho, agora ela vai ter uma participação maior, né, uma fatia dentro da empresa maior, né? Eu vou ser acionista aí, eu vou ser proprietário de uma porcentagem maior da empresa. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Não é uma recomendação de compra, eu não estou mandando você comprar ações da Facebook, certo? Eu estou apenas mostrando como se faz o cálculo, o cálculo do preço justo, o valuation. E aí vejam que o upside, né, o potencial de valorização de acordo com tudo que eu estimei, não estou dizendo que eu sou um gênio, um mestre disso, né, mas é algo que constantemente eu faço, que eu amo fazer, que eu tenho uma prática, e de acordo com tudo isso que eu estimei, né, vejam que a empresa ela cresce bastante, cerca de 37%, mas eu coloquei um crescimento da receita de apenas 8%, certo? E esse valor, né, deu aí mais de 50% de potencial de valorização, né? Há uma margem de segurança grande, né, para comprar essas ações, de acordo com isso que eu estimei, né? Novamente, isso não é uma recomendação, pessoal. Eu estou mostrando aqui um cálculo, né, para que vocês aprendam, tenham noção de como se faz. O que é que eu estou fazendo? Eu estou estimando o fluxo de caixa livre para a empresa, certo? Trazendo todos esses fluxos de caixa a valor presente através do custo de capital que eu estimei. Esses fluxos de caixa são estimados, né, anualmente com base no crescimento da receita e a sua margem de lucro operacional, que é a margem EBITDA. O reinvestimento é baseado nesse crescimento da receita, né, a variação da receita de um ano para outro, e também no indicador de receita sobre capital investido, que foi 0,8. Então, o crescimento da receita foi de 8%. Você calcula em dólares quanto vai dar aquilo. Multiplica aquilo por 0,8 e você vai ter o reinvestimento necessário da empresa para poder... Você divide, na verdade, me perdoe, por 0,8 para descobrir o reinvestimento necessário naquele ano para que a receita cresça naqueles números, certo? É isso que eu estou fazendo. E quando eu trouxer tudo a valor presente, esses fluxos de caixa, de acordo com o custo de capital que eu estimei, ou seja, o retorno exigido médio ponderado dos acionistas e credores, esse é o retorno exigido. Quando eu trazer tudo isso a valor presente, eu vou estar chegando ao valor intrínseco, ao preço justo daquelas ações da Facebook, certo? Novamente, isso não é recomendação de compra, eu estou aqui compartilhando algo que eu faço, né?
você pode aprender a fazer também por conta própria, certo? E não é para que você compre ações da Facebook, tá? Isso você pode aplicar em outras empresas, em outras ações. Eu estou usando o Facebook como um exemplo porque as ações foram bastante penalizadas recentemente, certo? E é por isso que eu estou fazendo esse processo, gravando esse vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Foi um assunto mais prático, menos teórico, né? Trouxe teoria também para aqueles que não tinham visto vídeos anteriores, mas vejam os vídeos, aprendam a teoria, venham tentar aplicar na prática, tirem as suas dúvidas, compartilhem esse vídeo. Eu estou tentando compartilhar todo o meu conhecimento com vocês, compartilhar algo de valor. Espero que vocês consigam extrair algum valor de tudo isso que eu estou falando, tá? E esse é o meu objetivo, que vocês evoluam, que vocês cheguem à alta rentabilidade. Valeu, pessoal, e até a próxima!